Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Para você de rádio ligado na Portal Sudoeste, uma excelente tarde, um bom almoço. Segunda-feira, 12 de agosto de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone, nosso WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também através do nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem hoje a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e do Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano, boa tarde a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Emanuel, boa tarde a todos os ouvintes do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, o Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte da região sudoeste da Bahia registra nesta segunda-feira sol com muitas nuvens, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura mínima em 18, máxima de 28 graus, volume aguardado aí de 5 milímetros. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Pra ser sincero, viu, Luciano e Emanuel, esquentou bastante nos últimos dias, viu? Nesses últimos 3-4 dias aí, hein? Muito calor, com certeza. Hoje amanheceu já pegando fogo o negócio. Aqui em Brumado também não é diferente, muito calor, né? Por volta das 10 horas já começou a esquentar bastante aqui. Muito bem, estamos só começando então o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta segunda-feira. A nossa primeira pauta de hoje diz o seguinte: delegada de polícia civil é encontrada morta na Bahia e companheiro é principal suspeito. A delegada de polícia civil Patrícia Neves Jacques Aires, 39 anos, foi encontrada morta neste domingo, dia 11, dentro de seu carro na região metropolitana de Salvador. O seu companheiro Tancredo Neves foi preso em flagrante como principal suspeito por feminicídio. O homem é o principal suspeito do crime, cujas investigações encontram-se nas fases preliminares, com perícias em curso, análise de imagens de câmeras de vigilância e outras diligências, diz a Polícia Civil em nota. O carro de Patrícia foi encontrado em zona de mata, em São Sebastião do Passé, a 67 quilômetros da capital baiana. Ainda não existem elementos que confirmem a informação acerca de um suposto sequestro que desencadeou na morte da delegada, completa a Polícia Civil. Patrícia estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. A cidade fica a 193 quilômetros de Salvador. A delegada-geral de Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, afirmou que irá investigar o caso. Um dia de muita tristeza em nossa instituição, com uma trágica perda para todos nós. Estamos dedicando todos os nossos recursos e esforços para dar a resposta necessária a esse crime terrível contra Patrícia Jacques. Esse crime dessa delegada vão acontecer, já estão acontecendo alguns desdobramentos, né? A polícia já está a par de alguns fatos ocorridos como medida protetiva, enfim, uma série de coisas que vão acontecer ainda, e em breve a polícia vai realmente confirmar se o companheiro dela foi o autor ou não desse feminicídio. Inclusive, Emanuel e Luiz, essa delegada, ela era bastante ativa aí no enfrentamento às violências aí de gênero. Ela lutava bastante por essa causa. Agora são 12 horas e 7 minutos, meio-dia e 7. Olha, quase 10 anos depois, STF ainda debate a lei dos caminhoneiros, hein? Rapaz, 10 anos e ainda nessa situação. Quase 10 anos após a publicação da lei dos caminhoneiros, o Supremo Tribunal Federal ainda debate pontos da regra que podem criar um passivo trabalhista aí bilionário para as empresas do setor, calculado aí em 255,6 bilhões. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.322
contestando, né, parte da lei aí 13.103 de 2 de março de 2015. Ocorreu em junho do ano passado, mas 2 recursos pedindo esclarecimentos da decisão voltaram à corte neste mês. Em 2 de agosto, a plenária virtual do Supremo começou a discutir os embargos de declaração apresentados aí por representantes das empresas de transporte e também dos trabalhadores. Mas o debate foi interrompido na última quinta-feira, dia 8, após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O pedido de vista é uma solicitação de mais prazo para analisar o tema. Por regra, o ministro tem prazo de até 90 dias para devolver o processo e, então, novo julgamento será marcado. O motivo é que a lei dos caminhoneiros, aprovada por Câmara e Senado no governo Dilma Rousseff, PT, trouxe aí dispositivos considerados inconstitucionais pelos ministros do STF. Entre eles estão aí regras do descanso semanal remunerado e do intervalo interjornada entre um dia e outro de trabalho. O Supremo julgou também um tempo de espera pela carga como sendo de trabalho e não de descanso e entendeu que não é constitucional o motorista descansar com o caminhão em movimento, quase, né, dá com revezamento entre 2 motoristas enquanto um dirige, outro dorme. Rapaz, é algo assim, nos deixa, né, boquiabertos, né? 10 anos depois, a Suprema Corte do país ainda debate uma lei. 10 anos depois. Então, por aí nós podemos ver como é que a coisa tem essa morosidade toda, e ainda aparece um ministro que pede vistas. Quando se pede vistas, ficou bem claro na matéria que aí ele tem 90 dias para devolver, né? E por regra é o prazo, né? Por 90 para devolver o processo, e então um novo julgamento será marcado, né? E aí vem essas questões, né, com relação a benefícios ou não para o motorista, né? Como descanso semanal remunerado e do intervalo de jornada entre um dia e outro trabalho, enfim, algumas coisas vão beneficiar o motorista, mas algumas coisas aí são sendo ditas como inconstitucional. E com certeza, com tanto pedido de vista, né, eu acho que nós vamos perder de vista em breve esse debate sobre a lei dos caminhoneiros, né, que deveriam ser valorizados no seu trabalho, mas infelizmente tá aí a lei há 10 anos. É lamentável. 12h11, 12h11. Olha, o MTP vai investigar, melhor dizendo, a responsabilidade da Voepaz em acidente aéreo em Vinhedo. O Ministério Público do Trabalho informou que vai investigar a responsabilidade da empresa Voepaz Linhas Aéreas, antiga Passaredo Transportes Aéreos S.A., no acidente aéreo que deixou 62 pessoas mortas em Vinhedo, São Paulo. Segundo o órgão, o procurador Marcos Vinícius Gonçalves determinou a imediata abertura de procedimento. Uma ação deve ser instaurada em Campinas, São Paulo, onde está localizada a sede do MPT, na 15ª região, em cuja área da circunscrição encontra-se a cidade de Vinhedo, local do acidente aéreo. Abre aspas. É evidente a lesão a direitos sociais indisponíveis ligados à segurança no meio ambiente do trabalho, fecha aspas, o que enseja a atuação do MPT no caso em questão para verificar a extensão dos fatos denunciados, apurar as devidas responsabilidades e adotar medidas que contribuam para obstar novos acidentes, como o ora investigado, fecha aspas, comunicou. A aeronave ficou 17 dias parada em Salvador, até que em 28 de março passou por concertos na oficina da Voepaz em Ribeirão Preto, São Paulo. Somente em 9 de julho ela voltou a voar comercialmente. A primeira rota foi Ribeirão Preto para Guarulhos, e já nessa viagem houve uma despressurização, em voo no mesmo dia, e a ATR, ou seja, a aeronave turbohélice regional, retornou sem passageiros para Ribeirão Preto. Ele ficou há 4 dias parado para manutenção. Ao Fantástico, uma ex-comissária da empresa fez críticas à manutenção das aeronaves. Abre aspas. A empresa colocava a segurança em segundo ou terceiro plano. Visava mais o lucro
E a gente tinha um avião que apelidava de Maria da Fé, para você ter uma ideia, porque só voava pela fé, porque não tinha explicação de como um avião daquele estava voando, disse a ex-comissária. Então tá aí para os senhores poderem analisar a situação, né? 62 vidas se foram e a ex-comissária diz, olha, só pela fé para uma aeronave daquela conseguir voar. E agora pessoas chorando a perda dos seus entes queridos, porque alguém estava pouco se lixando para a segurança daqueles que eles estavam transportando. E isso acontece tanto com aeronaves, também com transportes coletivos terrestres. É algo que nós presenciamos quase que diariamente. Bem lembrado, viu, Emanuel? Você e Luciano. Bom, essa tragédia que aconteceu aí na última sexta-feira, inclusive, será investigada ainda pelas autoridades competentes, né? Tanto a Polícia Civil, Polícia Federal, a própria ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil também está investigando aí o que pode ter realmente causado aí essa tragédia. Agora, eles falam o seguinte, é um conjunto de fatores que pode ter contribuído para a tragédia. Eles não usam um termo, vamos colocar assim, as causas ou a causa do acidente, porque eles já entendem realmente que pode ter sido diversos fatores. Eu acredito que o Ministério Público do Trabalho vai encontrar muitas falhas aí por parte dessa aeronave, da Voipes. Eu estou falando aqui o que eu acredito, não estou dizendo nada, eu não estou dizendo que vai encontrar o que não vai, mas eu acho que vai, porque diversos são os relatos das pessoas viajando e ar-condicionado não estava funcionando. Recentemente, ontem o Fantástico produziu uma matéria dizendo que a aeronave tinha passado por manutenção, porque, se eu não me engano, na cauda tinha pego numa pista e não sei se foi Salvador onde foi, ao fazer pouso, ela tinha tido esse contato com a pista, então ela tinha tido uma reformulação já na cauda, ou seja, então já não era nem para estar realmente, eu acredito que operando por causa dessa manutenção que ela tinha passado. Então tem diversos fatores aí, essa questão do gelo também é uma hipótese, lembrando que os especialistas colocam e tal, mas é uma hipótese que não pode ser descartada, né? Porque o próprio G1 colocou que as instruções da fabricante, né? Portanto, ali, o manual do fabricante e tal, diz que realmente ele tem um sistema antigelo, mas que em condições severas esse sistema pode não dar conta também de descongelar o gelo ali concentrado nas asas da aeronave. Então, realmente tem muita coisa aí para poder ser esclarecido. Lembrando que o relatório preliminar da ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, só sai aí em 30 dias. Inclusive, né, a caixa preta foi recuperada, né? E a caixa preta, ela revela muita coisa, tem informações muita coisa. De áudio, né? Tem informações também do plano de voo, altura, enfim, isso. Locais, velocidade em que estava, tudo isso, a caixa preta já vai esclarecer muita coisa, né? Mas esse relatório aí, lembrando que não é um relatório definitivo, né? Ele sai preliminar, ele sai em 30 dias, a gente aguarda para que realmente os fatos sejam esclarecidos. É claro, não vão trazer aí, não vai trazer as 62 pessoas que estavam nessa aeronave, que acabaram perdendo suas vidas, mas pelo menos vai esclarecer os fatos para que, quem sabe, futuramente, né? Até, inclusive, esse é o intuito da investigação da ANAC, né? É fazer com que novos acidentes sejam evitados justamente com essa questão aí. Por exemplo, o antigelo, né? Antigamente as aeronaves não tinham. Quando se percebeu que essa questão do gelo poderia estar causando acidentes, já começaram aí, já colocaram o sistema antigelo. Então, muitas coisas têm evoluído na aviação justamente por causa dessas investigações. Ô Luciano, só para título de refrescar minha memória mesmo, essa empresa Passaredo, ela já fez linha aí em Brumado já, ou é confusão na minha mente aqui? Ô Emanuel, a gente teve a abertura aqui uma época do aeroporto em Brumado, agora eu não me lembro qual é a empresa. O nome não me é estranho, essa Passaredo. Agora a Voipes, hoje ela opera, por exemplo, em Guanambi, né? No caso só mudaram o nome, né? Porque os cuidados, né? A manutenção parece que ficou a mesma coisa. Agora, uma coisa que chama atenção, não sei se vocês viram o vídeo, acho que viu, né? O vídeo mostra o avião caindo em espiral. Então, assim, eu não sou especialista em aviação, mas mesmo o avião, ele apresentando pane ali, pane seco, alguma pane, geralmente eles planam, né? O avião, ele vai planando até ele entrar em contato com o solo, né? Isso, ali ele caiu já de imediato, formato parafuso chato. No caso, eu creio que, também não sou especialista, mas a pane seca tá fora de cogitação porque ele explodiu, né? Ele pegou fogo. Quando a pane seca, geralmente ele não vai pegar fogo porque
Está praticamente sem combustível, né? Falta de combustível. Falta não foi. Tinha combustível e um fator que levou com que o avião, ao tocar o solo, ele explodisse, não fazendo com que todas as pessoas que estivessem ali morressem. Tem áudio pra gente, vamos ouvir. Boa tarde, equipe da Portal, aqui quem faz Genilson. Tem um morador no Taquari, na rua Caturama, próximo ao comando, fechando a rua com pedra, que é proibido por lei. É a lei da acessibilidade e o direito de ir e vir. Meu irmão, ele é deficiente visual, ele leva a filha dele para a escola, todo dia leva e traz. Ele está embaraçando nessas pedras. Os moradores da rua já pediu para o cidadão não colocar pedra na rua e está colocando. Dizer para esse cidadão que ele continuar colocando pedra no meio da rua, nós vamos acionar a Polícia Militar e a Secretaria de Obra para fazer ele tirar do meio da rua. Se resolver é uma boa, né? Porque esse problema aí de acessibilidade é antigo, né? O próprio morador, no caso esse rapaz, ele traz esse problema aqui já tem muito tempo e a gente não sabe a quem recorrer, a quem procurar, até para orientar no caso dele, a quem que ele deve procurar, a gente não sabe porque ninguém sabe nem se resolve, né? Na realidade, a acessibilidade é um problema sério aqui. Eu não sei se ocorre em Brumado, mas Livramento, por exemplo, é um caso sério. Infelizmente, barracas em cima de calçada, é material de construção em cima de calçada, é tanta coisa em cima das calçadas, fora quem estaciona lá na vaga das pessoas, vaga ali de rampa e tal, e por aí vai. O negócio aqui, eu vou te falar, tá complicado, viu? Na realidade, esse nosso ouvinte aí, ele é como se fosse, ele tem também, né, essa deficiência aí, né, mas ele é como se fosse o defensor, né, ele tá sempre trazendo essa reivindicação da acessibilidade, mas é aquilo que você falou, não sabemos a quem recorrer, porque fazem ouvido de mercador, né? Quando se fala de acessibilidade, né? Quando se fala de colocar, há poucos dias eu tive que sair da calçada e ir para a rua colocando a minha vida em risco, porque tinham pessoas que colocaram as cadeiras e mesas na calçada sem pudor algum, tudo bem, tudo tranquilo, que se dane você que está vindo aí. E eu tive que ir para a rua com todo cuidado, olhando para trás para ver se uma moto, um carro ia poder ceifar a minha vida. Então, a lei da acessibilidade, as cidades já são, né? As ruas já não são muito bem projetadas, né? Já não tem faixa de pedestre, não tem a sinalização horizontal, vertical, pelo menos aqui não tem. Não estão providenciando também, não tão pouco. Semáforo do Taquari desligado. Desligado. O semáforo desligado. O que acontece agora? Alguém chega, vai fazer uma construção, coloca pedras na rua. Coloca pedra na rua, não tem um órgão fiscalizador para dizer, olha, você vai ser notificado e depois, se você não retirar, você vai ser multado, porque você está impedindo as pessoas no direito de ir e vir, principalmente as pessoas com dificuldades de mobilidade. Imagina um cadeirante. As calçadas já não tem um espaço suficiente para um cadeirante. Então é muito complicado. Esse problema aqui em Livramento é crônico. Esperamos que um dia, quem sabe, né, possa acontecer um milagre e algum gestor olhar para a questão da acessibilidade, respeitando e dando dignidade às pessoas que são cadeirantes, às pessoas que têm problemas de visão e tantos outros, né? Isso é respeitar e dar dignidade. Além disso, essas pessoas pagam também os seus devidos impostos. Luciano, como é que está a situação em Brumado com a questão da acessibilidade? Emanuel, inclusive você tocou nesse assunto aí, é um assunto muito importante, porque em Brumado já tivemos problemas com isso, né? A questão de mesas e cadeiras em calçadas. Aqui, principalmente à noite, a gente tinha aqui alguns estabelecimentos que tinha essa prática, mas aí houve uma campanha muito positiva aqui por parte da administração pública e também por parte da SMTT, né? Algumas campanhas foram realizadas, inclusive a imprensa acompanhou uma dessas campanhas, a qual a prefeitura, juntamente aí com a SMTT, visitou, né, estabelecimento por estabelecimento, explicando, mostrando o que dizia a lei, né, a questão da acessibilidade, e aí
teve ali no início uma rejeição, mas hoje, graças a Deus, aqui na cidade de Brumado a gente tem aí calçadas bastante livres. A questão ainda tem aqui em Brumado, que é bastante comum, são aqueles desníveis, né? As calçadas em Brumado não são planas, né? Algumas têm quase 20 centímetros de altura de uma para outra, algumas não têm rampa de acessibilidade. Outro poste está no meio da calçada, né? Isso, poste no meio da calçada. Infelizmente, Brumado foi uma cidade que ela não foi planejada no passado, né? Por exemplo, alguns bairros antigos aqui, São Félix, o próprio centro da cidade, hoje você tem calçadas que não chegam a 30 centímetros de largura. Então aí você tem essa situação onde os postes são colocados aí nas calçadas e as pessoas têm que ir para o meio da rua para atravessar aí alguma determinada situação. Nessa questão aí da acessibilidade, logicamente também que se influencia um pouco, mas já não é bem o assunto, mas deu uma melhorada também na questão aí da minha praça, minha lanchonete, Luciano? Ainda não, ainda tem essa situação. Minha praça, minha lanchonete. Minha praça, minha lanchonete. É engraçado, terminou de inaugurar a praça, aí instala-se a lanchonete. Tem praça que já tem até o nome do camarada, não é brincadeira. Só Jesus na causa. E o povo que se dane, quer levar a família pra ir na praça, quer levar um filho? Não. A praça é minha. Vamos lá. Segue aí. 12h35. Olha, governador Jerônimo desapropria área para escola de tempo integral em Quilombo. O governador Jerônimo Rodrigues desapropriou na última sexta-feira, dia 9, um terreno de 12.063 metros quadrados no distrito de Matinha, em Feira de Santana, em uma região quilombola. O objetivo é construir no local um colégio voltado para o ensino de tempo integral e um custo aí de 20,6 milhões. Há um custo aí de 20,6 milhões. A autorização para a construção da escola de tempo integral já havia sido assinada por Jerônimo na última quinta-feira, dia 8, durante cerimônia no bairro do Tomba, em Feira de Santana, quando o governador entregou a ampliação de outro colégio no município. Na oportunidade, Jerônimo também visitou aí o povoado de Matinha dos Pretos, sede dos distritos aí de Matinha, onde foi recebido aí pela comunidade com um samba de roda, né? Típico aí do Recôncavo da Bahia. No total, o governo Jerônimo já inaugurou aí 3 colégios de ensino em tempo integral em Feira de Santana. A previsão é que nos próximos anos sejam entregues aí mais 2. Além da escola no distrito de Matinha, também já foi autorizada a construção de outra unidade no distrito de Maria Quitéria. Muito bem, 12h36, 12h36. Vamos agora ao sul da Bahia. Uma ação policial no sul da Bahia apreende droga, coletes balísticos e munição em Matagal. Uma ação policial realizada na manhã do domingo 11 em Una, no sul da Bahia, apreendeu drogas, coletes balísticos e munições em um acampamento montado por traficantes. Segundo informações da Polícia Militar, durante a realização do policiamento especializado, agentes da CIP Cacaueira, em apoio à guarnição da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar, foram acionados para averiguar a denúncia de suspeitos armados na área de mata, naquela localidade. No local, os policiais avistaram um grupo de homens que, ao perceberem a presença da guarnição, fugiram. Após a varredura, foram encontradas 2 placas e 5 capas de coletes balísticos, munições de calibres 49 milímetros, 2 balanças de precisão, 7 porções de crack, 9 de cocaína e 12 de maconha. O material apreendido foi apresentado na delegacia territorial que atende a região. Tá esse fato ocorrido em Una, né, onde a polícia logrou êxito, né, em apreender todo o material ilícito, porém os traficantes, eles conseguiram empreender fuga. Integrantes de torcida organizada são presos por agredir mulher, isso em Salvador. 3 integrantes de uma torcida organizada foram presos na tarde de domingo 11, suspeito de agredir, portanto, uma mulher na Avenida Barros Falcão, bairro Brotas, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar realizavam um patrulhamento quando foram chamados para verificar uma denúncia de tumulto envolvendo torcedores na área. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um grupo de torcedores agredindo a mulher e salvaram a vítima. A operação resultou na abordagem de cerca de 80 indivíduos que estavam com 5 rojões, uma soqueira e garrafas de vidro. A vítima conseguiu
conseguiu identificar 3 dos agressores que estavam em posse portanto, da chave de uma motocicleta que havia sido roubada durante o ataque. Os 3 suspeitos e todo o material apreendido foram levados à central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Na tarde deste domingo, ocorreu em Salvador o clássico Bavi na Arena Fonte Nova. A polícia não especificou de qual time eram os integrantes da torcida organizada abordada na ação. Tá aí, a torcida organizada para tocar o terror, para agredir pessoas que não tem nada a ver, né? É lamentável essa coisa aí. E, às vezes o time perde e eles saem fazendo arruaça pelas ruas, mas aqui a polícia não sabe qual dos times, né? Esses agressores pertenciam. Na verdade, de organizada não tem nada, né? Essas torcidas aí deveriam ser, né, excluídas do futebol brasileiro. Com certeza, eu concordo plenamente com você, Luciano. 12h46, olha, a TJ Bahia promove evento para reconhecimento de paternidade, né? Desde a partir de amanhã, quer dizer, né? A partir de amanhã, dia 13, até a próxima sexta-feira, dia 16, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça da Bahia promoverá aí o evento Corrente do Amor, Sejusc Pai Presente, para reconhecimento aí de paternidade de forma gratuita. A ação será realizada das 9 da manhã às 16h30 na sede do laboratório Biocroma, né? R. Conselheiro Pedro Luiz 66, Rio Vermelho. Serão coletados aí materiais genéticos para exames de investigação de paternidade, o DNA. As famílias interessadas em participar do projeto, cujo viés tem como público-alvo a população carente de Salvador e adjacências. Além do laboratório de Biocroma, a iniciativa também conta com a parceria da 12ª Companhia Independente do Rio Vermelho, comandada aí pelo Tenente Coronel PM Paulo Frederico Cunha Campos, e do Comando de Policiamento Regional da Capital Atlântico, que tem à frente aí o Coronel PM Ricardo Passos Conceição. Tomara que essa situação seja estendida para o interior também, né? Pai Presente, eu me lembro que teve um ano aqui que o Sejusc, né? Por meio aí do TJ Brasil, Bahia, né? TJ Bahia, também promoveu essa ação aqui na cidade de Brumado, o Pai Presente. É muito importante, eu realmente ia falar também sobre isso. Tomara que ela se estenda às cidades do interior, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer um exame de DNA e não tem condição, e há uma necessidade de fazer, e fica aí esse impasse, essa questão da necessidade. Vamos torcer que chegue aqui para nós também. Antes de prosseguir com as pautas, vamos ouvir áudio aqui? Vamos lá. Zé, que tá falando aqui é Dora Abelha. Não é só Livramento, não. Aqui no Dom Basílio também. Não é só em Livramento, aqui no Dom Basílio também. O povo faz as coisas, pega, bota na rua, terra. Pessoa que faz coisa aí, pega, bota terra na rua, terra. Não é só Livramento, não. Aqui no Dom Basílio também tá tendo isso também. Aí, né? Aí, ela complementou o que o nosso amigo disse aqui. Então, pega o camarada que quer reformar a casa ou está construindo, e aí coloca o material por lá, não tem o órgão fiscalizador. O que acontece? Fica lá areia, brita, tijolo, e a pessoa fica sem acessibilidade. Tem que sair da calçada para ir para a rua, né? Porque alguém deu-se ao luxo de dizer, não, eu vou colocar aqui e acabou. Não tem ninguém para fiscalizar. Fazer o quê, né? Lamentavelmente. São 12h49, 12h49. Olha, pasmem os senhores que nos acompanham aqui no portal Notícias, Sudoeste Notícias, né? A segunda edição. Pasmem os senhores a que ponto chega o ser humano. Golpistas usam o nome do piloto morto da Voipaz para dar golpe na web. O piloto da ATR-72 da Voipaz, que caiu na última sexta-feira nova em São Paulo, Danilo Romano, está sendo vítima de golpes na internet mesmo morto. O comandante, que tinha 35 anos, teve o seu nome usado por criminosos para pedir dinheiro na internet. Abre aspas. Tem pessoas criando perfis fakes no Instagram para pedir dinheiro.
E nós da família não estamos pedindo nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Tem pessoas aproveitando desse luto, porque a gente, aliás, desse momento, dessa comoção, e até roubando o nosso luto, porque a gente não consegue passar essa situação em paz. Fecha aspas, desabafa em entrevista ao Fantástico Thalita Machado, viúva do piloto. Durante a entrevista, ela também deu detalhes da última conversa entre eles, que ocorreu quando Danilo ia ao aeroporto. Abre aspas. Ele estava de sobreaviso e foi acionado com antecedência. Inclusive, nos dias anteriores, ele estava de folga, estava descansado, fala e, portanto, a viúva. Olha só a que ponto chega o ser humano, criando perfis fakes no Instagram para pedir dinheiro, não respeitando o luto da família, e a viúva desabafa. Por que nós precisamos passar por essa situação? A resposta é porque tem muita gente canalha, desonesto e outras coisas mais que não é permitido falar aqui. Sensível. É complicado. Muito triste, viu? 12h51, meio-dia e 51. Pré-candidato é encontrado morto dentro de cela no interior da Bahia. Homem de 49 anos, identificado como Fernando Luiz, foi encontrado morto dentro de uma cela da Polícia Civil na noite do último sábado em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Ele era pré-candidato a vereador do município. De acordo com informações do portal Voz da Bahia, Fernando estava preso por suspeita de agredir uma mulher. Ainda segundo a publicação, o homem encontrado morto era pastor e estava fazendo divulgação de sua candidatura a vereador nas redes sociais. O velório e sepultamento de Fernando Barbeiro, como era popularmente conhecido, aconteceu neste domingo 11. Através de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como suicídio e será apurado pela Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Agora são 12h51, meio-dia e 51. TRE Bahia inicia a convocação de mesários para eleições 2024. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia começou a convocação de mesários e prestadores de apoio que vão trabalhar nas eleições 2024. Os cidadãos selecionados vão compor as mesas receptoras de votos e justificativas. As juntas eleitorais e fornecer apoio logístico aí no dia 6 de outubro, quando será o primeiro turno das eleições. As convocações poderão ser através do WhatsApp, né? Pelo número de contato aí 7133737000, correspondente aí ao chatbot Maia do TRE, e no e-mail, né? Um e-mail aí com a carta de convocação entregue pelos Correios ou por oficial de justiça. O eleitor convocado pela Justiça Eleitoral deverá acessar sua carta de convocação e confirmar o recebimento do documento no portal do mesário, disponibilizado aí na internet pelo TRE Bahia, no prazo de 5 dias. Os convocados vão passar ainda por treinamento oferecido aí pelo tribunal, que poderá ser presencial ou à distância. O período de treinamento das atividades estará disponível na carta de convocação. Caso ocorra segundo turno nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e em outros municípios, os convocados deverão atuar nas respectivas funções também no dia 27 do mesmo mês. Tá aí, portanto, se aproximando aí, né? A partir de 16 já começa, né? E agora o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia já está iniciando a convocação dos mesários para as eleições, ou seja, o TRE está se antecipando, né? Para deixar tudo pronto para que as eleições transcorram dentro do previsto, né? E obviamente com todo o pessoal já convocado. São 12h54, 12h54. Olha, gente, uma notícia triste, né? E aqui nós passamos notícias tristes, notícias alegres e outras que realmente mexem com a gente também. Um adolescente que treinava para a competição, ele morre afogado, e esse fato aconteceu em Juazeiro. Um adolescente de 17 anos, identificado como David Cauê, morreu afogado no domingo 11 na cidade de Juazeiro, no norte do estado da Bahia. As informações preliminares apontam que a vítima treinava para uma competição de natação quando se afogou em um trecho da Orla Nova, no Rio São Francisco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas
Ao chegar no local, apenas constatou o óbito. O corpo da vítima estava preso em uma embarcação na localidade e foi retirado pelas equipes e trazido à margem. Populares relataram que Cauê era estudante do curso de informática do CETEP. Ele se preparava para a competição de natação quando aconteceu a fatalidade. O rabecão do Departamento de Polícia Técnica também deslocou para o local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal, o IML da região. Triste, né? Esse adolescente se preparando, né, para uma competição, mostrando o seu potencial e, obviamente, querendo encher a sua família de orgulho, de alegria, e acontece essa fatalidade. São peças que a vida nos prega e que nos deixa assim muito tristes mesmo. STF aprova proposta orçamentária para 2025 e prevê aporte financeiro maior na segurança devido ao aumento das hostilidades ao tribunal. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, STF, aprovou a proposta orçamentária para 2025 no valor de R$894.716.882 para despesas de custeio e investimentos, mais R$59.170.823 referentes à contribuição patronal previdenciária, totalizando R$953.887.705. A votação foi realizada em sessão administrativa virtual entre a última quinta-feira 8 e a sexta-feira 9. Os valores foram apresentados pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo o ministro, a quantia é menor do que os montantes atualizados de cada ano entre 2007 e 2019, com exceção de 2016. Barroso explicou que, desde 2020, houve um aumento nas despesas com segurança e tecnologia. A necessidade desses investimentos, segundo o ministro, se deu por causas externas ao tribunal. De acordo com ele, o impacto no orçamento da segurança ocorreu em razão do aumento da hostilidade ao Supremo. O risco à segurança aumentou a necessidade de investir em estrutura, tecnologia e equipamentos e aumento de pessoal, ressaltou o ministro. Quanto à área de tecnologia, o presidente do STF destacou que, além dos ataques ao tribunal, a pandemia acelerou a necessidade de investimentos na área. Segundo ele, boa parte da despesa está relacionada ao desenvolvimento de sistemas, à aquisição de licenças e principalmente a sistemas de segurança da informação diante do expressivo aumento de ataques ou riscos de ataques cibernéticos. Barroso disse ainda que o aumento de recursos em TI também foi essencial para o aumento da produtividade, sem a necessidade de ampliar o quadro de servidores do STF, que hoje tem 79 vagas abertas. Desse total, a proposta orçamentária prevê contratação de apenas 20 servidores em 2025. Pelo texto apresentado, as despesas com pessoal e encargos sociais estão em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em voto, o ministro Barroso destacou também o aumento da produtividade do tribunal e a redução significativa no número de processos, apesar da redução orçamentária. O presidente do Supremo pontuou que o valor representa 68,93% do valor atualizado do orçamento aprovado em 2009. Somados, a diferença entre o valor do exercício de 2009 e os valores dos exercícios de 2010 até 2024 chega-se ao montante de R$6 bilhões em despesas que deixaram de ser realizadas, o que corresponde a 6 vezes o orçamento previsto para o exercício de 2025, assinalou Barroso. A proposta aprovada será encaminhada até esta terça-feira 13 à Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento e Orçamento, a quem compete definir o orçamento da União para o ano seguinte. Em seguida, o Poder Executivo deverá enviar a proposta do orçamento da União para o Congresso Nacional. Uma vez aprovado pelo Legislativo, o STF tem autonomia para executar o orçamento de acordo com suas necessidades. É interessante, as cifras são altíssimas, né? As justificativas, eu acho que a única aqui que eu posso realmente concordar é a questão dos ataques cibernéticos, né? Os ataques cibernéticos realmente têm crescido muito e é preciso se investir em tecnologia. Mas quanto à questão de ataques à área externa,
né? E outras coisitas mais, pelo amor de Deus, não me poupe disso aí, porque não. Mas ataque cibernético, sim, merece um investimento, porque tem acontecido muito ataque cibernético aí e atrapalha a vida, né, de muita gente, não só do STF, né? Mas havemos de convir que essa questão da área externa, pelo amor de Deus, estão segurança demais, porque se cada vez que nós nos sentirmos ameaçados, né, externamente, formos investir cifras altíssimas, né, seria interessante que se o fizesse a nível de Brasil, né, investisse cifras altíssimas também para a segurança do cidadão, né, dos grandes centros, da zona rural, dos municípios pequenos também, que se investisse essas cifras altíssimas em seguranças, né, para podermos andar pelas ruas com tranquilidade total, né, assim como os nossos ilustres ministros também merecem e assim o fazem através desses orçamentos que obviamente ainda deverão ser aprovados ou não. Antes de prosseguir trazendo mais informações aqui com a nossa pauta, Luciano e Emanuel, a gente tem a participação do ouvinte aqui que diz o seguinte: boa tarde, moro aqui no Centro de Livramento e queria dar uma opinião sobre o palco que está montado na Praça João Marques, porque os carros não podem ficar parados ali, porque a polícia militar vai e autua. Agora o palco pode ficar 4 dias armados, nada contra a festa. Então tá aí uma crítica que ele trouxe aqui, que vai dar polêmica, e tem aquela situação toda, né? Eu acho o seguinte, não vejo nada contra, pelo contrário, eu até acho interessante que a polícia autue ali naquela questão do centro ali da Praça João Marques, porque tava um inferno ali há um tempo atrás para poder estacionar, tava uma droga. Então resolveu realmente ali o problema, desde que esteja bem sinalizado, não vejo problema nenhum. A questão do palco, eu acho o espaço ali pequeno para festa. Minha opinião, eu acho que tem praças maiores aqui. Foram armar o palco logo ali? Com certeza. Tá aí, portanto, né, a observação do nosso ouvinte, né? Se não pode ocupar o espaço, né, da próxima Feira Livre com os veículos, não poderia se ocupar com nenhuma outra coisa. E tem a coisa lá, né? Aí tem coisa. E a opinião do nosso ouvinte, viu, gente? Nada aqui está sendo inventado, não, tá bom? É a opinião do ouvinte. Agora 1h12. Olha, acidentes no sudoeste baiano deixam 2 jovens mortos. Uma das vítimas fazia aniversário. 2 jovens morreram em um acidente em trechos da BR-116 no sudoeste baiano neste domingo, dia 11. O último caso ocorreu por volta das 20 horas, perto do povoado de Água Verde, zona rural de Cândido Salles. A vítima, identificada como Wellington Santos, pilotava uma motocicleta que colidiu na lateral de uma caminhonete. O jovem, que foi a óbito no local, morreu no mesmo dia em que completaria aí 18 anos. Segundo o blog do Anderson, a motocicleta foi parar embaixo da caminhonete. O outro acidente ocorreu por volta da meia-noite deste domingo, perto da rodoviária de Vitória da Conquista. O motoboy, identificado como William Oliveira Menezes, de 21 anos, perdeu o controle do veículo e bateu em um gradil de proteção. Segundo a TV Sudoeste, o jovem foi a óbito no local. Os corpos dos 2 jovens foram levados para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, em Vitória da Conquista. 13h14, 13h14, tá aí, fato lamentável também, né? Vamos lá, vamos falar de coisa boa agora. Olha, estudantes criam pomada à base de plantas e resíduos orgânicos. Estreou hoje, 12, no canal A Tarde Play no YouTube, o programa Bahia Faz Ciência, com o objetivo de valorizar e divulgar o conhecimento voltado para a área da ciência e educação na Bahia, destacando projetos de inovação desenvolvidos por estudantes com orientação de professores da rede pública de ensino. Com a apresentação de cientista e influenciadora digital Cananda Heller, o primeiro episódio tem como tema pomadas cicatrizantes à base de plantas e resíduos orgânicos, desenvolvido por estudantes da Casa Nova, localizado no semiárido baiano. Abre aspas. Nesse primeiro episódio, vocês vão ver 2 meninas negras, juntamente com a professora de química, que produziram
uma pomada a partir dos conhecimentos que haviam tido através das experiências das avós delas, com o uso de plantas e também a partir de conhecimento que elas tinham da bibliografia científica. As meninas já viajaram para mostrar o que elas tinham desenvolvido, já foram premiadas. É fantástico, é muito bom vê-las produzindo e ensinando como elas fizeram, fecha aspas, adianta Cananda, entusiasmada. O programa, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, faz parte de uma série audiovisual que contém 10 episódios. Cada um deles é dedicado a projetos de inovação conduzidos por professores e executados por alunos da rede pública de ensino. Através de dinâmicas e entrevistas, os participantes detalham as etapas, os objetivos e os desafios encontrados durante a criação de seus projetos, os quais abordam questões importantes e buscam melhorar a qualidade de vida em áreas como saúde, educação e segurança. Então tá aí, professores e alunos da rede pública, né, sendo incentivados a mostrarem os seus projetos e com destaque para esse projeto aí dessa pomada, né, à base de plantas e resíduos orgânicos, né, que tem o teor, o poder cicatrizante, né, e aí elas vão contar através, né, desse programa do À Tarde Play no YouTube, né, que estreia hoje, a experiência delas, como tudo aconteceu e como a coisa tem se desenvolvido. E é um programa em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, a quem nós parabenizamos. Inclusive, Manuel, eu acho, né, que aqui no nosso estado da Bahia deveria ter mais incentivos como esses, porque a gente vem percebendo aí, né, que alguns institutos, por exemplo, alguns IFBAs do estado, vem trazendo aí em seus laboratórios, né, os alunos estão criando aí sabonetes, sabão, shampoo para dar banho em animais, né, nos pets, à base aí de algumas plantas. Então, assim, nós temos hoje no Brasil diversas plantas que podem aí trazer no seu conteúdo químico aí alguns produtos. Então o governo, né, juntamente com o governo federal, deveriam incentivar mais as faculdades, os institutos federais ou até mesmo os colégios estaduais a montar aí os seus laboratórios e para que esses estudantes façam aí alguns produtos naturais. Isso, potencial, nós sabemos que eles têm, precisam apenas do incentivo, né? Do local, de equipamentos, para eles poderem desenvolver as suas habilidades. Muito bem, agora 1h18. PM apreende drogas com suspeitos de tráfico em Vitória da Conquista. Uma operação policial resultou na localização de um veículo com drogas nas imediações do bairro Guarani, na cidade de Vitória da Conquista, por volta das 18 horas da quarta-feira 7. Ao notar a aproximação dos policiais da 77ª Companhia, o motorista do veículo empreendeu fuga, sendo interceptado no bairro Ibirapuera. Durante a busca veicular, os policiais encontraram 30 quilos de substância análoga à maconha, 1,5 kg de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e uma máquina de cartão. O condutor, os materiais e o veículo foram apresentados no DISEP, onde a ocorrência foi registrada. Agora 13h18, 1h18. Olha, a quarta CIPM assume responsabilidade pelo policiamento ostensivo de Rio do Pires e Botuporã. A 4ª Companhia Independente de Policiamento da Polícia Militar assumiu na última quarta-feira, dia 7, a responsabilidade pelo policiamento ostensivo dos municípios de Rio do Pires e Botuporã. Estes municípios pertenciam à área da 40ª CIPM de Livramento de Nossa Senhora. Na transição, foi realizada aí a inspeção das sedes dos DPM, assinado aí os termos de transferências de materiais bélicos e permanentes, além de ser mantido contato com o prefeito da cidade de Botuporã. A mudança decorre da reestruturação das áreas integradas de segurança pública, consoante aí a portaria número 151 de 14 de junho de 2024, exarada pelo secretário de Segurança Pública. Além desses, 2 municípios
ainda está previsto a transição de mais 2 cidades a serem integradas na área de responsabilidade da 4ª CIPM, que são elas, Caturama e Érico Cardoso. As duas também pertenciam à 46ª CIPM de Livramento. Os ajustes buscam alinhar os territórios de identidade existentes no estado da Bahia. A divisão que leva em consideração aspectos socioeconômicos para melhor ofertar os serviços públicos às comunidades. 13h20. Ciclistas de Livramento, Dom Basílio e Rio de Contas participam do 3º desafio Itambé Conquista, ou melhor, isso mesmo, pensei que já havia acontecido, mas não. Olha só, participaram sim, aliás. No último domingo 4 aconteceu a 3ª edição da prova de ciclismo, desafio Itambé Conquista, contando com a participação de ciclistas de 33 cidades da Bahia e norte de Minas Gerais. A prova foi disputada nas modalidades MTB e Speed. Na modalidade Speed Sub-30, Felipe Moraes ficou em 7º lugar. Na categoria Speed Open, Diego Azevedo de Rio de Contas ficou em 3º lugar. Já na categoria Speed Veteranos, Júnior Silva, Júnior Calçados, também ficou em 3º lugar. Noel de Souza ficou em 9º lugar na categoria Open, enquanto na modalidade MTB, Nildo Souza ficou em 4º lugar na categoria geral feminino. Na categoria Master B feminino, Elisete Alves conquistou o 1º lugar. Na modalidade MTB masculino, Cleito Caires de Dom Basílio ficou em 3º lugar e José Rocha ficou em 13º lugar. Na categoria MTB Master A, Murilo Caires de Dom Basílio concluiu a prova em 9º lugar. No dia 29 de setembro será realizada a corrida ecológica Brumado a Rio de Contas e contará com a participação expressiva de ciclistas de Livramento, Dom Basílio e Rio de Contas. Aí, portanto, a participação dos ciclistas de Livramento, Dom Basílio e Rio de Contas nesse desafio de Itambé, que aconteceu aí no domingo, a 3ª edição. E agora a expectativa maior é para a corrida ecológica Brumado a Rio de Contas, e onde muitos ciclistas já estão se preparando, porque é digamos assim, é algo muito esperado por eles, é uma prova muito esperada por eles, e realmente é algo que é até sonho de muitos chegarem em 1º lugar. E obviamente é um momento que a cidade de Livramento e Rio de Contas, também Dom Basílio, vão mostrar os potenciais, de cada ciclista que vão aí, portanto, participar dessa corrida ecológica Brumado a Rio de Contas no dia 29 de setembro. PM prende suspeita de tráfico de drogas em Jequié. Policiais militares da CIP Central detiveram, na tarde da última quinta-feira 7, uma mulher suspeita de tráfico de drogas na localidade conhecida como Mandacaru, em Jequié. Os PMs realizavam patrulhamento na localidade quando avistaram uma mulher que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, deixando o objeto cair no chão. Os policiais alcançaram a suspeita, realizando a abordagem. Com ela foram encontrados 10 trouxinhas de crack, 3 pedras da droga e uma balança de precisão. O material apreendido e a autora foram encaminhados à delegacia que atende a região para adoção das medidas necessárias. Vigilante é morto na porta da fábrica de automóveis em Camaçari. Um dos vigilantes de uma fábrica de automóveis em Camaçari, região metropolitana da Bahia, foi morto a tiros enquanto trabalhava na noite deste sábado, dia 10. O caso aconteceu na Avenida Henry Ford. O homem, identificado como Ailton Moreira da Silva, de 58 anos, foi vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ao portal à tarde, a Polícia Militar informou que o homem foi ferido por 2 criminosos a bordo de um veículo. A Polícia Civil informou que a vítima teve a arma de fogo e o colete balístico roubados. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a perícia e a remoção do corpo. O caso é investigado pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari como latrocínio. 13h24.
agradecendo sempre a você pelo carinho da audiência. Homem é preso em flagrante com arma de fogo após roubar celular em Cândido Sales. Na última sexta-feira, 9 policiais militares da 80ª CIPM prenderam um homem apontado como autor de um roubo no município de Cândido Sales. A guarnição realizava patrulhamento pela cidade quando foi informada por populares que um homem havia acabado de cometer um roubo no centro da cidade. De imediato, os policiais deslocaram até o local indicado, onde encontraram um homem com as características descritas pelos populares e procederam com a abordagem do suspeito. Foram encontrados com ele um revólver e o celular da vítima. O homem foi conduzido para a delegacia de Cândido Sales, onde foi lavrado o flagrante, adotadas também as medidas cabíveis. E agora ele vai ter um dedinho de prosa com o delegado. Já deve ter tido essa hora, né? Com certeza. Já deve ter tido, viu? 1h25, 1h26 agora. Propaganda eleitoral começa na próxima sexta-feira, 16. Eita, nós. A partir da próxima sexta-feira, 16, estão liberadas as propagandas para as eleições municipais de outubro, no que deve ser o primeiro pleito no Brasil diretamente impactado por novas tecnologias de inteligência artificial, aquelas capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real. As propagandas vão até o dia 30 de setembro. Diante da ausência de leis sobre inteligência artificial no país, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu se adiantar e aprovar regras para regular a utilização desse tipo de tecnologia nas propagandas eleitorais. Pelas regras aprovadas, o uso de conteúdo sintético multimídia gerado por inteligência artificial deve sempre vir acompanhado de um alerta sobre sua utilização, seja em qualquer modalidade de propaganda eleitoral. Nas peças no rádio, por exemplo, se houver sons criados por inteligência artificial, deve ser alertado ao ouvinte antes da propaganda ir ao ar. Imagens, portanto, estáticas exigem uma marca d'água, enquanto o material audiovisual deve fazer o alerta prévio e estampar a marca d'água. Em material impresso, o aviso deve constar em cada página que contenha imagens geradas por meio de inteligência artificial. Uma regra já antiga é que nenhuma propaganda eleitoral pode empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. É vedado ainda o anonimato. Tudo deve sempre vir acompanhado de legenda partidária e ser produzido em português. Agora, Luiz, eu gostaria de fazer um comentário em cima dessa situação. Por favor. Porque assim, eu vejo no momento atual a propaganda eleitoral no rádio e na TV, ela não faz mais aquele impacto, né? Porque com a rede social, os candidatos hoje têm aí a opção de divulgar, né? Os seus respectivos números, né? Aí as suas informações referentes aí aos seus planos de governo. Então, assim, ocupa espaço na TV, ocupa espaço no rádio, muita propaganda, cansa o ouvinte acaba ficando ali um pouco até chateado com essa situação. Então, eu vejo que hoje a rede social seria aí um meio melhor para que esses candidatos divulguem aí os seus trabalhos. Detalhe, né? O pessoal utilizando muito impulsionamento, né? E tantas outras coisas, enfim. Mas realmente eu acredito que nesse ano em que a inteligência artificial está tão em alta, e o problema está justamente aí porque serão utilizados de forma positiva para poder realmente atrair o público, mas também muita gente já mostrou isso, inclusive, né, que passou a utilizar de forma negativa, e o TSE acabou fazendo aí, portanto, essas recomendações, colocando, ditando as normas aí, não é assim, assado, pronto, acabou. Realmente é um assunto complicado e delicado, mas não só as redes sociais, como a TV, o rádio e tantos outros locais, eu acredito que a partir de sexta-feira vai ser realmente um espaço nesse ano que deverá ser bem utilizado por todos os candidatos, ou pelo menos assim esperamos que seja, né? Serão utilizados, eu concordo com os senhores, serão utilizados, tanto o rádio, a TV, como também as redes sociais serão utilizados. Porém, é bom salientar, né, aos candidatos que também serão bem monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E isso independe de quem esteja usando inteligência artificial
ou não. Então agora é interessante que o candidato, né, ou a sua sigla, a sua legenda tenha, né, todo o cuidado devido, né, no que vai ser apresentado, porque o monitoramento vai estar sendo muito bem feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem contar com as denúncias que poderão ser levadas aí também para o Tribunal Eleitoral, seja ele o Tribunal Superior Eleitoral, seja ele o regional, enfim, as denúncias podem ser feitas. Então, se você quer uma eleição tranquila, dentro do que manda realmente o regulamento, sem querer enganar, né, ou ludibriar o eleitor, faça a coisa certa, principalmente que vai utilizar não é proibido utilizar a inteligência artificial, porém deve seguir as regras que aqui foram ditas. Caso contrário, os partidos, né, poderão pagar seriamente por terem burlado ou tentado burlar a lei. Olha, fechando hoje aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, o ouvinte manda pra gente: boa tarde, amigos, sempre ouvindo vocês. Moço, esse palco aí tá complicado, viu? Saí daqui de Dom Basílio e vejo um certo desconforto na Praça do Bradesco, em Livramento, por conta desse palco. Aí não tem praça pra festa não, hein? Desde já agradeço o bom trabalho. Então tá aí mais uma opinião, portanto, do ouvinte com relação a esse palco montado aí lá na Praça João Marques, na Praça do Bradesco. Muito bem. Bom, estamos encerrando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta segunda-feira. De volta com você amanhã ao meio-dia. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Luciano, boa tarde para você. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os ouvintes. E até amanhã às 7h no primeira edição e depois no segunda edição ao meio-dia. Ok. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz. Amigos ouvintes, muito obrigado pelo imenso carinho da audiência. Amanhã estamos de volta. Gente, eu volto daqui a pouquinho após as 2 com o Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio, tá bom? Até mais. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.